Olá, bom dia. Nós estamos começando a nossa live da Covid-19 em Niterói. Você deve ter percebido, né, que esses nossos encontros, né, que são sempre sistemáticos, né, ao longo da semana, mas que nós não tivemos uma live ontem, porque nós ficamos trabalhando aqui até tarde da noite e decidimos fazer essa nossa conversa hoje de manhã. Então, por isso, estamos aqui com você hoje fazendo esse diálogo, essa conversa sobre a Covid-19 em Niterói. Nós temos hoje aqui bastante assunto para conversar. Vamos dar aqui boas notícias, né, para vocês. E eu queria começar, né, o nosso encontro aqui pedindo ao nosso secretário de Saúde, Rodrigo Oliveira, para passar para você o cenário sanitário de Niterói hoje e também como é que está a vacinação na nossa cidade. Por favor. Olá, bom dia, prefeito, bom dia a todas, bom dia a todos. 2 informes rápidos em relação à vacinação. Niterói já alcançou a marca de 22% da população vacinadas com primeira dose. Vocês perceberam que a gente, devido a incertezas sobre o abastecimento de vacinas, a gente foi obrigado, há 2 dias atrás, suspender o calendário de vacinação de D1. Eu queria, com muita tranquilidade, mas também muita transparência, falar com vocês, explicar o motivo disso. Como vocês sabem, as 2 vacinas que a gente está aplicando aqui, tanto a AstraZeneca quanto a Coronavac, elas são vacinas que, para ter a sua efetividade máxima, elas precisam de 2 doses. Então, uma pessoa que se vacina para com a Coronavac, num dia ela precisa 21 dias, mais ou menos, após essa vacinação, tomar a segunda dose. E a vacina da AstraZeneca, com um tempo maior, também você precisa, após tomar a primeira dose, vacinar a segunda dose. Portanto, é fundamental que a gente tenha no nosso estoque garantido a segunda dose, sob pena da gente jogar fora recursos públicos da primeira dose. Por isso que a gente sempre tem um estoque estratégico reservado para garantir que a pessoa que tomou a primeira dose no município de Niterói consiga tomar a sua segunda dose. Isso é uma preocupação que a gente tem desde o início da campanha, e essa é uma preocupação que é fundamental para que a gente consiga a efetividade e conseguir com maior eficácia os resultados sanitários alcançados com a vacinação. No início dessa semana, a gente já estava com o nosso estoque dedicado à aplicação da primeira dose de vacinas crítico, e ao longo de terça-feira não foi possível a gente ter nenhuma informação sobre programação de entrega de novas doses. Por isso, preocupados e ciosos de garantir a boa aplicação da política pública e os critérios técnicos recomendados pelo PNI, pela Secretaria de Estado, a gente foi obrigado a suspender o calendário de vacinação para a primeira dose. A boa notícia é que hoje de manhã pegamos mais por volta de 8.000 doses de AstraZeneca e vamos conseguir, portanto, a partir de amanhã, retomar o nosso calendário de vacinação de primeira dose. Lembrando a você, minha amiga, você, meu amigo, que quem tomou a primeira dose tem a segunda dose reservada, e é fundamental que vá no dia indicado lá no seu comprovante de vacinação de primeira dose, procure uma unidade de saúde, os postos de vacinação, para aplicar a segunda dose. As vacinas sem a segunda dose, elas têm uma eficácia muito reduzida, por isso é fundamental, é uma responsabilidade, eu diria até um dever do cidadão que tomou a primeira dose, buscar os postos de vacinação no momento correto para ter acesso e ser aplicado nele a segunda dose. Em relação à situação da Covid-19 em Niterói, prefeito, a gente, seguindo a ciência, acompanhando o cenário, o grave cenário pelo que o Brasil vem passando desde fevereiro, a gente organizou e se antecipou, mais uma vez,
tomando medidas de restrição no momento certo. E ao longo do tempo, dessas últimas semanas, a gente vem acompanhando diariamente os indicadores. A boa notícia que eu tenho para as senhoras e senhores é que a gente já observa de redução em 2 indicadores que são fundamentais para a gente nesse momento. Um primeiro indicador, a gente percebeu redução nas urgências, nas unidades de urgência que atendem Covid, tanto nos hospitais privados quanto nos hospitais públicos. Mais recentemente, a gente percebeu também uma redução do número de pessoas a cada dia que precisam de internação, tanto também consultando os hospitais privados como na nossa rede pública. A gente tem hoje uma tendência de queda do número diário de pessoas que buscam e precisam de internação para a Covid-19. Então a gente conseguiu reverter o que era uma curva de subida de número de internações diárias, de pessoas precisando de internação bastante elevado, a gente já tem hoje um cenário de queda desse número diário de internações. Próximo passo, acompanhando a história natural da Covid, é a gente iniciar um processo de redução da taxa de ocupação. Obviamente, pelo tempo que a pessoa fica internada, a gente tem aí algum tempo. Isso é uma notícia boa para a gente, que enche a gente de esperança, mas também que mostra que as medidas que deviam ser tomadas foram tomadas com coragem pela Prefeitura. Agora eu queria me dirigir mais uma vez à cidadania de Niterói, aos cidadãos e cidadãs de Niterói, pedindo essas boas notícias reforçam a necessidade da gente seguir com muita atenção o cumprimento dos protocolos, com muita atenção no distanciamento social e uso de máscaras. A situação no estado do Rio de Janeiro, na região metropolitana e no Brasil, ela ainda é gravíssima e a gente ainda tem importantes problemas do ponto de vista de infraestrutura e da circulação do vírus. Por isso, essa boa notícia precisa dar gás para a gente seguir perseverando na defesa da vida e na luta contra o coronavírus. Muito obrigado, secretário Rodrigo Oliveira. Como o secretário falou, o cenário nacional da Covid ainda é muito grave. Nós estamos vendo que os números não param de crescer. Já temos mais de 360 mil óbitos no nosso país. Temos tido várias vezes já o número de óbitos em 24 horas, passando a marca de 4 mil pessoas perdendo a vida para a Covid. Aqui no estado do Rio de Janeiro, quando a gente olha a situação, nós vemos que existe uma fila de espera para ser internado nos hospitais, buscando as UTIs, buscando tratamento para a Covid, de cerca de 430 pessoas. Então, existe muito mais gente precisando de ajuda do que a capacidade instalada para receber esses pacientes numa boa parte das cidades aqui do nosso estado. Nós temos visto algumas notícias, inclusive, muito preocupantes, que nos entristece muito. A gente vê, por exemplo, em algumas cidades, pela crise de abastecimento, de suprimento dos hospitais, a gente vê que pela falta ali daquele kit de intubação, com a falta de sedativos, as pessoas acordando e sendo obrigadas a ficar amarradas no leito, porque pela falta da sedação. Uma situação dramática que a gente não tem em Niterói. Em Niterói, nós estamos com os hospitais com os seus suprimentos, com toda a sua logística adequada para receber os pacientes que precisam de ajuda da Prefeitura. Eu queria dizer para vocês que, ao longo do enfrentamento a essa Covid, nós começamos a nos preparar até bem antes, porque a Prefeitura já vinha investindo
né, na área de saúde antes, né, da ocorrência da Covid. Lá na primeira gestão do prefeito Rodrigo Neves, já tomamos medidas, né, de incentivos para atrair investimentos em saúde para Niterói. Recebemos aqui, né, investimentos de muito peso, algumas das principais bandeiras, algumas das principais redes hospitalares, né, do país se instalaram em Niterói. Hoje nós temos, né, o segundo maior hub de saúde, né, do estado do Rio de Janeiro, né, com hospitais, né, de excelência aqui na nossa cidade. Há pouco tempo atrás a gente não tinha isso. Então, quando chegou a Covid, a cidade, né, já tinha contado com um conjunto de investimentos na área pública e na área privada que já nos colocou numa situação mais favorável. E aí, a cidade foi uma das primeiras a criar esse gabinete de crise, a primeira a registrar, infelizmente, né, a ocorrência do coronavírus, um dos primeiros óbitos no país pelo coronavírus, mas a gente reagiu rápido. A cidade implantou todo um programa de auxílio, né, ao cidadão aqui de Niterói. Implantamos os programas de renda básica temporária, fizemos né, a estruturação de uma forma, né, de repassar recursos para 50 mil famílias aqui de Niterói. Isso corresponde a praticamente a metade da população da cidade. Implantamos, né, concebemos e implantamos um programa de apoio às empresas que nenhuma outra cidade tem. Fizemos o Empresa Cidadã, que protege 2.800 empresas que recebem recursos da Prefeitura de Niterói para ajudar a pagar a sua folha de funcionários. Com isso, nós estamos protegendo 12 mil empregos aqui na cidade. Ontem, nós tivemos a aprovação na Câmara de Vereadores de uma mensagem nossa pedindo para dobrar o Empresa Cidadã. Nós vamos passar a proteger, então, 24 mil empregos aqui na nossa cidade a partir desse programa. Além desse programa, estruturamos também o Supera Mais, que é um programa que a Prefeitura captou recursos, né, na iniciativa privada, né, do sistema financeiro, né, nacional, e nós disponibilizamos esse recurso para que seja repassado às empresas para reforçar, né, o capital de giro da empresa. Também um programa que Niterói inovou e, com isso, tem feito um grande esforço para manter, né, a nossa economia nesse momento tão difícil de enfrentamento da Covid. É importante você ter uma ideia que também na área pública nós estruturamos o Hospital Oceânico, um hospital exclusivamente para a Covid, que tem feito um trabalho de muita qualidade, né, e que já salvou mais de 1.000 vidas, né, em um ano de operação. A gente recebe vários relatos de pessoas que foram atendidas no Hospital Oceânico e elogiam muito a estrutura, né, toda a capacidade, né, da equipe técnica, né, dos profissionais de saúde que estão lá. As pessoas sempre se referem com muito carinho, né, pelo tratamento que receberam no Hospital Oceânico e nas outras unidades de saúde de Niterói também. Para você ter uma ideia, o conjunto de investimentos que Niterói fez ao longo desse período todo vai chegar, em julho, nós vamos chegar a quase R$1 bilhão investidos só no enfrentamento à Covid em todos esses programas. O orçamento
o orçamento anual, o orçamento da Prefeitura de Niterói para esse ano são 3 bilhões e meio. E nós investimos em um ano, né, um pouco mais de um ano, até julho, a gente terá investido 1 bilhão só para o enfrentamento à Covid, porque a gente tem a certeza que esse é o caminho para que a gente salve vidas aqui em Niterói. Eu queria chamar a atenção para um problema que nos preocupa muito, que é a situação metropolitana. Niterói tem feito um esforço muito grande, tem feito todo esse investimento, todo esse trabalho, né, de diálogo com a sociedade, todo esse trabalho de apoio, né, ao cidadão, às empresas, todo esse investimento nos hospitais públicos e privados. Mas a gente vê, né, que outras cidades, né, da região metropolitana não têm feito a mesma coisa. Enquanto a gente aqui toma cuidados, implanta medidas restritivas, a gente faz com que todo esforço para controlar a Covid, nós temos outros municípios que não fazem nada, não fiscalizam, não controlam, as atividades todas funcionando como se nada estivesse acontecendo. E o que acontece, a consequência disso, é que Niterói, que investiu em hospitais, que tem feito todo esse esforço, acaba recebendo uma demanda que não é nossa. Hoje, por exemplo, nós temos cerca de 30% dos leitos ocupados por pacientes que vêm de fora de Niterói. Isso é compreensível, porque nós somos o segundo maior hub de saúde do estado. A gente só perde para a capital. Mas 2/3 de todos esses pacientes que estão internados aqui, eles são de São Gonçalo. E isso pressiona muito a nossa estrutura aqui. E é lamentável, porque enquanto a gente faz todo o esforço aqui, a gente vê que outros municípios não fazem a mesma coisa. Nós temos buscado essa integração com os demais municípios. Eu tenho conversado muito com prefeitos, né, de várias cidades, trocado experiências, trocado ideias, né, e alertado sobre esse problema, sobre essa necessidade, né, de um trabalho mais integrado e que todos se esforcem para enfrentar a Covid. Vocês se lembram que nós fizemos, né, um diálogo com a Prefeitura do Rio, fizemos um diálogo com a Prefeitura de Maricá, fomos ao governador, pedimos ao governador que assumisse a coordenação, né, do enfrentamento à Covid, né, na região metropolitana, mas infelizmente a gente vê que enquanto Niterói se esforça muito, outros municípios não têm feito a mesma coisa. A gente monitora a Covid aqui diariamente, né? A gente tem feito aqui esses nossos encontros 3 vezes por semana, mas a gente está permanentemente acompanhando e uma vez por dia, pelo menos, a gente se reúne para avaliar a situação na cidade. E todos os nossos indicadores, eles são trabalhados através dessa planilha aqui, que está sempre publicada no site da Prefeitura. Se você entrar lá no site, você vai ver, ali à direita, você vai poder clicar ali e poder acessar essa metodologia que foi desenvolvida aqui em Niterói para o monitoramento. A gente pega vários indicadores de saúde da cidade e produz o que a gente chama do indicador síntese. Então, essa é a nossa metodologia principal de acompanhamento. Acontece que lá no começo de março, nós verificamos que esse indicador síntese mostrou uma tendência de crescimento. E nós, então, tomamos a decisão aqui, conversamos com você sobre isso,
e começamos a implantar uma série de restrições na nossa cidade, restrições com caráter sanitário, para que a gente pudesse controlar esse crescimento do nosso indicador síntese, que mostrava e que representava o que estava acontecendo lá nos hospitais. Começou a chegar uma grande demanda de internações e a gente se viu obrigado, então, a tomar essas medidas. Inicialmente, fechamos restaurantes, quiosques e depois implementamos um programa mais austero de restrições que levou ao fechamento do comércio, ao fechamento de várias atividades, e o que a gente observou é que realmente esse salto de risco na nossa cidade, em função da Covid, o nosso indicador síntese chegou a 12,88. A gente estava antes lá na bandeira amarela. Quando a gente passou da bandeira amarela, a gente foi para a bandeira laranja, que era acima de 10. E nós fomos parar lá em 12,88. Em função de todo esse esforço que nós fizemos junto com você, nós conseguimos reverter essa curva e hoje nós estamos com o indicador síntese de 10,5. Se a gente diminuir de 10, a gente volta para a bandeira amarela. Isso mostra que todo esse esforço valeu a pena. O secretário Rodrigo Oliveira falou aqui da importância dessas medidas e como que isso vem nos colocando numa situação melhor. Importante dizer que com isso a gente evitou o que está acontecendo em outras cidades, como a gente falou aqui, com esse problema da falta de medicamentos, que faz com que o atendimento lá ao paciente não seja o ideal. Nós, aqui em Niterói, não tivemos pessoas morrendo na fila para internação, como a gente viu em outras cidades. Então, a gente vê que essas nossas medidas valeram a pena. E hoje eu estou aqui para anunciar para vocês que passados essas 3 semanas de um esforço muito grande e que a gente agradece a cada um, reconhece o esforço que cada comerciante, cada família, cada um aqui da cidade teve ao longo desse período, e nós agora chegamos ao momento de poder anunciar para você aqui a possibilidade da flexibilização de várias atividades. Essa flexibilização ela começará a partir de segunda-feira. Eu quero dizer para vocês que a gente, com essas medidas, com essa análise que a gente fez ontem até tarde aqui, nós vamos retornar aos critérios do plano de transição gradual para o novo normal, que é essa metodologia que eu falei aqui. Então nós vamos voltar para a cor laranja, mas, como eu falei, muito próximo de chegar à bandeira amarela. Com isso, nós vamos poder... Eu vou ler para vocês aqui o comércio de rua no centro, vai voltar às atividades no dia 19, segunda-feira. Comércio de rua nos bairros também volta à atividade na segunda-feira. Os shopping centers voltam também na segunda-feira. Os centros comerciais também voltam. Os restaurantes à la carte, eles voltaram, estão voltando a funcionar a partir agora dessa quinta-feira e continuarão funcionando. Os restaurantes buffet
permanecem fechados, né, e abrem quando a gente voltar à bandeira amarela 2. Lembrando que os restaurantes à la carte e prato feito, né, já abrem a partir de hoje. As lanchonetes, né, abrem a partir de hoje e as cafeterias também a partir de segunda-feira. Bares e quiosques de praia abrirão, né, permanecem fechados, mas abrirão assim que a gente chegar lá na bandeira amarelo nível 2. Esse que eu estou falando que falta pouquinho para a gente chegar. Atividades individuais, atividades esportivas individuais supervisionadas ao ar livre, na praia, por exemplo. Os circuitos, canoa havaiana e outras atividades abrem a partir de segunda-feira. Atividades coletivas, com distanciamento ao ar livre na praia, no caso a canoa havaiana, estúdios, salas de dança, esportes assim, de lutas, escolas de esportes também abrem na segunda-feira. As academias abrem no dia 19, segunda-feira. Bancas de jornal abrem no dia 20. As casas noturnas continuam fechadas e abrirão quando a gente chegar ao amarelo nível 1, que é o segundo nível da bandeira amarela. Teatros, cinemas, museus e similares abrem no dia 22/4. Casas de festas, fechado, mas abrirá no amarelo 2. Então, assim que a gente passar do indicador síntese 10. Clubes esportivos abrirão a partir do dia 21/4. Setor de beleza, 20/4. Serviços, segunda-feira, 19/4. E aí eu queria aqui falar sobre a atividade de educação. A educação infantil, né, já está aberta desde o dia 5 de abril. A educação ensino fundamental 1 abre na segunda-feira agora, isso para os primeiros anos, né, primeiro, segundo e terceiro ano. O fundamental 1, mas quarto e quinto ano, né, abrem para atividades presenciais no dia 26/4. Educação, ensino fundamental 2, abre para atividades presenciais no dia 3/5. O ensino médio, quando a gente chegar no amarelo 2, então, esse próximo à bandeira amarela. O ensino superior, também no amarelo 2. E outras atividades de educação, também quando a gente chegar no amarelo 2. Eu quero dizer para vocês que essas atividades, elas voltarão a abrir, mas com protocolos e com uma série de cuidados, né, que a gente tem conversado caso a caso. Nós já temos várias reuniões agendadas para o dia de hoje e para amanhã, né, e vamos seguir conversando, como a gente tem feito ao longo desse período todo, com os segmentos da sociedade, né, para falar sobre os protocolos, sobre os cuidados, né, e sobre ainda algumas medidas de restrição que a gente vai ter, mesmo com essas atividades funcionando. Nós vamos conversar com cada um de vocês. Quem tem coordenado essas conversas é o nosso secretário executivo, Bira Marques, que está aqui conosco. Eu vou pedir a ele que explique para você, né, como que vai acontecer, né, esses encontros, para que a gente debata segmento
setor por setor. Por favor, secretário Bira. Bom dia, prefeito. Bom dia a todos que estão aqui na mesa, nosso vice-prefeito, e a você que está nos ouvindo. Primeiro, prefeito, quero me reportar à população mais uma vez para agradecer, porque a população de Niterói mais uma vez cumpriu, em sua grande maioria, as orientações do protocolo feito por nós aqui da Prefeitura de Niterói sob a sua liderança, prefeito Axel. Então, agradecer a população, reforçar a fala do nosso secretário de Saúde, que o momento ainda é muito delicado, a gente precisa ter muita atenção, nós temos uma nova cepa, e que essa nova cepa nos traz bons desafios pela frente, nos cuidados, nos protocolos. Então, reforçar também que ainda é um momento de muita atenção, mas também reforçar o nosso compromisso do diálogo. Desde o início da pandemia, sob a liderança naquele momento do prefeito Rodrigo Neves, mas o prefeito Axel participava desse processo, também o nosso secretário de Ordem Pública e diversos outros secretários, foi estabelecido momentos de diálogo com os setores sociais, econômicos e políticos da cidade. E esse processo de diálogo foi reforçado e ampliado na gestão do prefeito Axel, e sob a orientação do prefeito eu tenho cumprido, junto com outros colegas, esse momento de conversa. Então, nós já fizemos isso com muita intensidade no mês de março e de abril. E aí, prefeito, a gente já começou a fazer os convites para os setores. Hoje à tarde e amanhã estaremos fazendo um esforço concentrado para estar conversando com todos os setores. Uma boa parte já foi relacionado pelo senhor aqui para a população, mas a gente tem como objetivo principal 3 pautas. Reforçar os protocolos que já são estabelecidos. Nós já temos uma cultura forte na cidade com os protocolos. Então é muito importante a gente reforçar os protocolos. Vamos combinar também os ajustes dos horários, os horários de funcionamento. Isso também é importante. Tem uma pressão no transporte, tem uma pressão de muita gente ao mesmo tempo na rua, então a gente precisa ajustar os horários. E por fim também temos que conversar sobre a capacidade de ocupação dos estabelecimentos, para que a gente não tenha aglomerações dentro dos estabelecimentos. Lembrando que ainda estamos no momento laranja, mas estamos trabalhando muito para que a gente consiga entrar no amarelo. E essa retomada para o plano não pode ser um sinônimo que a gente vai voltar a ter contaminação aqui na cidade de Niterói em grande escala. Então é importantíssimo reforçar também a questão da ocupação do espaço e dos protocolos. Então, prefeito, a gente está já conversando, startando, nossa equipe está convidando os setores para reforçar essa relação de confiança que a gente tem nesse grande pacto de defesa da nossa cidade. E por isso que Niterói muitas vezes é diferente nos seus cuidados e que a gente tem conseguido aqui salvar vidas, prefeito. Então, porventura, se vocês quiserem entrar em contato conosco, as redes sociais da prefeitura estão ali à disposição e a gente vai estar retornando os contatos para que a gente consiga estabelecer novamente um caminho de retomada com muita segurança e muito compromisso com a vida. Muito obrigado, prefeito. Obrigado, secretário Bira Marques. Eu queria deixar claro aqui que o decreto que está vigente nesse momento, ele continua até domingo. E nós estamos trabalhando intensamente para fazer o controle do cumprimento desse decreto. São várias medidas que foram importantes até aqui, mas são importantes que a gente leve ainda até domingo, e a gente tem mantido as nossas equipes de fiscalização trabalhando, acompanhando essa execução. Eu vou pedir para o nosso secretário Paulo Henrique, nosso secretário de Ordem Pública, que está desenvolvendo tanto o trabalho das barreiras sanitárias, que começaram a ser implantadas ontem e hoje,
né, está funcionando de uma forma diferente e mais ainda com eficiência, protegendo a nossa cidade, né, contra o risco, né, que vem de outros lugares, né, e pode ainda trazer, né, o vírus aqui para Niterói. E eu quero pedir, então, ao que o nosso secretário, Coronel Paulo Henrique, faça aqui um relato sobre o trabalho que está sendo feito. Bom dia, prefeito. Bom dia, senhoras e senhores. Todos os senhores já sabem, né, que o ser humano é o vetor, né, dessas contaminações. Ele que carrega o vírus para lá e para cá. Então, muito do nosso trabalho tem a ver com a circulação de pessoas, né, fazendo a redução o máximo possível e condicionando horários e locais. A questão da disciplina individual, e aí muitas delas traduzidas em protocolos, ela é central para nós. Por isso que a fiscalização, né, tem, né, na cobrança da execução desses protocolos, uma das suas principais atividades. Cada um tem que colocar, né, sopesar, enquanto algumas pessoas lutam pela vida, outros, infelizmente, olhando só para si, estão mais preocupados em curtir praia, ir para o baile, né? Nós estamos falando de preservar vidas, e isso é muito sério. Então, a maior parte da nossa população tem entendido isso, e eu espero que parcelas cada vez maiores percebam, né, o que nós estamos trabalhando, qual a importância dessa disciplina, do cumprimento desses protocolos, né? Por isso que as nossas ações de fiscalização, e aqui eu parabenizo a seriedade, o profissionalismo dos fiscais de postura da Prefeitura de Niterói, né, e também os agentes da Guarda Civil Municipal que têm orientado, trabalhado incessantemente para a proteção do cidadão, que muitas das vezes, né, se volta contra essa guarda, né, sem compreender o papel importante que ela está fazendo, que está proporcionando, né, esse controle que Niterói tem, que é elogiado em todo lugar, né, a atuação desses servidores públicos da Prefeitura de Niterói no combate aos desmandos ou desobediências por parte de alguns que, infelizmente, insistem em priorizar a sua vida em relação aos demais, à sociedade. E essa responsabilidade social que a gente bate tanto, né? Mas nós sabemos que o cidadão de Niterói, na sua maioria, entende e colabora. Por isso, contem com a gente nesse trabalho e nos ajudem fazendo as denúncias quando encontrar alguma coisa que está diferente daquilo que está previsto pelas autoridades sanitárias. Obrigado, Coronel Paulo Henrique. Lembrando que, se você, né, identificar qualquer irregularidade, qualquer um que não esteja cumprindo o que está em vigor, né, no decreto atual, ligue para o telefone 153, né, o telefone do CISP, porque isso ajuda o trabalho de fiscalização. Eu queria pedir ao nosso vice-prefeito Paulo Bagueira, que está aqui conosco também, tem acompanhado, tem sido também uma parte importante, né, de todas essas reflexões que a gente tem feito para salvar a nossa cidade da Covid-19, né? Então eu vou pedir ao Bagueira que faça também aí uma saudação, né, e também se comunique com você. Tá. Boa tarde pela hora, acredito que já tenha passado de meio-dia, prefeito, meus amigos e secretários aqui presentes, e você que está nos assistindo, dizer que acabamos de ouvir aqui o nosso prefeito, o Axel Grael, trazendo aqui as informações, passando as informações para vocês. Boas notícias, mas pode ficar muito melhor. Elas podem cada vez melhorar, cada vez mais, e nós vamos precisar muito de cada um de vocês que estão nos assistindo. É seguindo as orientações sanitárias, as orientações que os secretários acabaram de passar para vocês, para que a gente possa o mais rápido possível cair para o amarelo, e cair para o amarelo 2, amarelo 1, e que a gente possa cada vez mais melhorar os resultados. Eu acho que é o que vocês esperam e que nós queremos. E por essas medidas que nós estamos tomando, nós vamos chegar lá. E a sua participação é fundamental nesse resultado. Então, conto contigo, nós contamos com vocês,
e precisamos que Niterói saia o mais rápido possível desse momento. Uma boa tarde a todos, muito obrigado. Obrigado, vice-prefeito. Então, gente, eu queria concluir aqui esse nosso encontro alertando que essas medidas são possíveis porque nós fizemos o nosso dever de casa. A prefeitura fez a sua parte e você fez a sua parte. Por isso que é possível que a gente chegue agora a esse momento de flexibilização. Mas a situação ainda é muito grave. Nós temos uma expectativa muito grande de receber em maio as vacinas que nós compramos, que nós adquirimos, a vacina Sputnik V, produzida na Rússia e que está sendo importada. Serão 800 mil doses que permitirão que a gente imunize a nossa cidade muito mais rápido. Com isso, nós vamos virar essa página e poder fazer com que a cidade de Niterói retome o seu vigor, a exuberância da sua vida cultural, da sua vida social, e a gente possa rapidamente retomar a economia, a geração de empregos. Então, é muito importante que a gente continue trabalhando, perseverando no enfrentamento à Covid. Como a gente falou aqui, nós vamos conversar com cada setor sobre os protocolos e os cuidados que precisam ser tomados. E a gente vai continuar contando com a sua ajuda para que a gente possa, com tranquilidade, como falou aqui nosso vice-prefeito, e continuar nesse caminho, indo para bandeira amarela 2, amarelo 1, e o mais rápido possível a gente retome, volte para uma nova normalidade. Para isso, é fundamental que a gente se mantenha unidos, que a gente se mantenha engajados nesse esforço de enfrentar esse grande desafio que é a Covid-19. A gente conta com você e você pode contar conosco também. Muito obrigado, uma boa tarde e até o nosso próximo encontro.